Bem-vindos ao Farmadicas, o canal que fala de farmácia e saúde de uma maneira simples e didática. Meu nome é Ricardo Bertoni, eu sou farmacêutico formado no Brasil e trabalho numa farmácia no Canadá há 12 anos como profissional de saúde. Se vocês gostarem desse vídeo, inscrevam-se no canal, deixem seus comentários e não deixem de dar seu like. O vídeo de hoje é a respeito da live que eu fiz com o meu colega farmacêutico, Ricardo Wolff, que é farmacêutico atuante na área de indústria no registro de produtos biológicos há mais de 16 anos. Eu separei um ponto muito importante que são as etapas do desenvolvimento e produção de uma vacina. Assistam esse vídeo, vocês vão gostar. Ricardo, falando dos processos de desenvolvimento de uma vacina, como funcionam essas etapas de desenvolvimento? Veja, para que uma vacina ela possa ser segura e eficaz no combate de doenças, né, a que ela foi designada, a que ela foi desenvolvida, é necessário que se passe por algumas etapas. Não há possibilidade de se pular etapas na produção de uma vacina, tá? Isso é muito importante. Na etapa da produção de uma vacina, são quatro as principais etapas, né? Que a gente chama de fases. Né? A fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Então, o que são essas fases? A primeira fase para estudar uma vacina é a fase embrionária, quando eu estou começando a estudar a indicação para que eu use aquela vacina. Então, a primeira fase é a fase que eu estou ainda elaborando qual vai ser a melhor forma de administrar essa vacina, né? Qual vai ser a dose necessária e segura para que eu use essa vacina, né? Então, é muito importante a fase 1, ela vai ser experimentada em pouquíssimos indivíduos, né? Por quê? Porque, primeiro, você tem que ter a segurança de que aquela dose, ao ser administrada em um indivíduo saudável, nós não estamos ainda nem classificando que o indivíduo tem alguma patologia, alguma doença. Essa é a primeira fase. Após essa segurança de primeira fase, nós passamos para a segunda etapa, que é a segunda fase. A segunda fase também já está relacionada ainda à segurança, né? Só que abre-se o leque um pouquinho maior para uma testagem um pouquinho maior em indivíduos. Então, eu já sei que a dosagem que eu vou usar é segura, ela não vai ser letal, ela não vai ser tóxica a esse indivíduo. Então, na segunda etapa, eu já sei e já desenvolvi qual vai ser a via de administração dessa vacina e qual vai ser a dose que eu vou utilizar mais próxima de combater a doença que eu estou estudando para aquela vacina. Então, a segunda fase ainda é de segurança. Quando nós falamos em segunda fase, a gente está falando aí entre testar de 50 a 100 indivíduos, mais ou menos. Vai depender muito da doença que está sendo estudada para a elaboração daquela vacina, tá? Então, isso é muito importante. Na fase 3, é a fase onde eu vou extrapolar esses meus estudos, aonde eu realmente tenho que comprovar que, além da vacina ser segura para se tratar determinadas doenças, ela é eficaz, tá?
Então, ela tem que comprovar que, para que eu trate uma determinada doença, essa vacina apresente a eficácia para eliminar a doença, né? Então, aí, o número de pessoas testadas, né, de uso humano, vai ser entre 5 a 10 mil pessoas. Isso também vai depender muito, obviamente, da doença que está sendo abordada, né? Dessa vacina que está sendo desenvolvida para combater essa doença, tá? Aí, depois de termos a segurança, né, na sua formulação, na sua estabilidade, né, com tudo isso pontuado, o que vai acontecer? Nós vamos para a fase 4. Não é porque eu tive eficácia da vacina e eu tenho segurança de utilizá-la, os estudos param por aí. Não. Entra uma das fases de vital importância da vacina, que são os estudos pós-registro, ou os estudos de fase 4, que são da comercialização, pós-comercialização, né? O que acontece? A vacina ela pode apresentar eventos, né, adversos ou reações adversas conhecidas, que já estão na bula e devem ser monitoradas, quanto ao seu grau de intensidade, se ela é moderada, se ela é severa ou se ela é letal. Existem aí esses eventos adversos que são fundamentais serem monitorados depois que eu tenho o registro da vacina. A gente chama esse sistema de vigilância, o próprio nome diz, farmacovigilância. É a vigilância do fármaco, é a vigilância do medicamento. Isso é contínuo, né? E muitas vezes se descobre que algumas reações adversas de algumas vacinas, elas podem dar início a estudo de outras vacinas que vão tratar de outros problemas e de outras doenças. Então é de vital importância isso, né? Essas fases serem muito bem estudadas, muito bem elaboradas, formuladas, né? Normalmente, bom, deu para ficar claro assim Sim, deu para ficar claro. A minha pergunta é o seguinte: eu queria saber, desde essa fase, desde lá da parte embrionária, que é a fase 1, até a fase 4, pós-registro, onde começa a questão da farmacovigilância, eu queria saber o tempo. Eu acredito que varia de vacina para vacina, mas o tempo médio para se ter uma vacina do início, lá na fase 1, até a fase pós-registro. Quanto tempo leva-se em média? Veja bem, o tempo, uma vacina, você colocou muito bem isso, Ricardo, são as diferentes, os diferentes estudos e diferentes apresentações das vacinas e doenças, tá? As vacinas, elas não são tão rápidas de se desenvolverem, tá? Existem vacinas aí que até hoje a gente ainda não tem ela prontamente elaborada, com sua eficácia determinada. Começam-se estudos e aí você continua fazendo os estudos de fase 3, porque não foram conclusivos ainda a eficácia dessa vacina. Em média, às vezes, depende a complexidade da doença e a complexidade das tecnologias elaboradas para que você tenha um produto final, as vacinas demoram até 10 anos em estudos para que efetivamente elas possam ser comercializadas e usadas com segurança
e eficácia. Agora, a pergunta é: quando já existe os estudos feitos para que essa vacina seja introduzida no Brasil, a nível de registro, eu quero registrar um produto que é uma vacina para tratar determinadas patologias, normalmente esses estudos já estão muito avançados lá fora. Ok. Então, quando o detentor ou importador quer trazer a vacina para o Brasil, normalmente, né, existem processos regulatórios para registro, né, que demoram aí talvez entre 1 ano e meio e 2 anos para ser avaliado toda a documentação, porque existe todo uma etapa, um trâmite que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa no Brasil, ela faz para que realmente esse produto, essa vacina, possa ser utilizada com toda a segurança e eficácia pelos pacientes. Então, é muito complexo todos esses estudos. E tem vacinas que, ao demonstrarem a sua ineficiência, a sua falta de segurança, ela simplesmente não é aprovada. Ela é simplesmente descartada, tá? Então Ok. isso existe sim, né? Não são todas as vacinas aí que têm nós chamamos de DDCM, que é o Dossiê de Desenvolvimento Clínico do Medicamento. Quando é apresentado para a Anvisa, e lá a Anvisa tem um setor, um departamento, que chama-se Gerência Geral de Medicamentos, o qual está submetido a ela a gerência de produtos biológicos, que é a GPBio. Dentro desses departamentos, desculpa, existem aí especialistas, né, que vão destrinchar todas as etapas que está sendo desenvolvida esses produtos, essas vacinas. Desde fase 1 e 2, depois a 3 e a 4, né? Que são todo o desenvolvimento clínico. Aí é passado por um conselho de ética em pesquisa clínica. Então, para que uma empresa possa vir a pleitear um registro, a primeira coisa é mostrar esse dossiê, se ele realmente, depois de ser apresentado a esse comitê de ética em pesquisa, vai ser aprovado ou não. Começa E, daí. e a questão digamos assim, na atual circunstância que nós vivemos, esse processo pode ou não ser apressado, vamos dizer assim? A que pé está a vacina que está sendo desenvolvida em parceria do Instituto Butantan, Fiocruz, com laboratórios farmacêuticos no exterior? Que fase se encontra? É segura ou não? E ela está pronta, por exemplo, para ser distribuída em outubro? Ou estão dizendo que em fevereiro estaria imunizando 60 milhões de brasileiros? É possível isso, dado a gravidade do que estamos vivendo hoje? Veja bem, com relação a um produto específico que está sendo desenvolvido aí hoje, né? Esse produto, essa vacina, tá? Ela é a tecnologia que foi utilizada não partiu do zero. Ok. Primeiro, ela não partiu do zero, né? Isso já é um ganho extraordinário de tempo, tá? Então, quando você não parte do zero, você já tem uma tecnologia desenvolvida, você não vai pular as fases, mas você não tem que ficar perdendo tempo na formulação dessa vacina Porque e nem já foi feito isso anteriormente. exatamente, que são estudos lá atrás que já são conhecidos. Então, nós tivemos a sorte de conhecer uma tecnologia que já existia, né? Só apenas
foram feitos alguns ajustes de dosagem, né, e de formulação para que esse produto, que já tinha a sua tecnologia conhecida, ele já era seguro. Então você não se perdeu tempo de começar do zero para ter que provar e comprovar sua segurança. Então isso já é meio caminho andado. Agora os testes, né? Como foi de um vírus, né? Ocorrem muitas mutações e camuflagens desse vírus para dentro dessa imunologia no organismo. Então, o tempo maior que vai se perder agora é com a eficácia da vacina, Ok. mas que já está muito adiantado. O que talvez o maior problema, como é uma coisa mundial, né, um problema mundial, onde todos querem ter acesso, né, à vacina, o problema vai ser a planta da fábrica para estar produzindo uma quantidade grande, né, desse produto, dessa vacina, e o mais importante, os processos de controle e garantia de qualidade para a liberação disso, né? Porque são milhões de doses que serão feitas. Então, talvez esse tempo maior para distribuição, depois da fase 3, seria mais diretamente ligado a essa questão da produção, da produtividade. Tá? Se fosse uma vacina, veja bem, se fosse uma vacina que tivesse sendo desenvolvida por uma outra tecnologia, vamos analisar uma vacina que fosse retirada do sangue, que fosse um hemoderivado, Ok. tá? Um hemoderivado. Imagina a complicação de você ter o insumo, que é plasma de origem humana, para desenvolver grandes quantidades, grandes produções de vacina. Você não teria. No Brasil, primeiro, Já é esse difícil insumo. encontrar doador de sangue, imagine o plasma, né? Imagina o estoque do sangue que você tem que ter para poder subtrair as frações desse plasma, para fazer todo o processo de filtragem, inativação e outras coisas mais, para a obtenção da vacina. Então ficaria inviabilizado, né? Não inviabilizado, mas demoraria muito mais tempo. Agora, em questão específica dessa vacina, o que a gente tem conhecimento dos laboratórios que estão engajados aí para estar entregando o mais rápido possível esse produto, realmente vai depender muito agora dos testes finais da fase 3, de fechar e de concluir essa eficácia, porque a vacina é segura, tá? Ela já está comprovadamente e tecnicamente, robustamente, com muitos documentos que garantem a sua segurança. Isso é um ponto. Agora é tratarmos da fase da eficácia, que também já está muito adiantada. Então, eu acredito sim que mais para o final do ano, começo de janeiro, nós já vamos ter condições de estar produzindo essa vacina em larga escala no Brasil, né? Ok. Esses dois laboratórios, tanto o Butantan quanto a Fiocruz, são de ordem Fiocruz federal, Butantan estadual, Legal. extremamente capacitados, tá? Inclusive no Butantan já existe a ampliação da sua planta fabril para a produção dessa vacina, né? Então, acredito sim que final de outubro, talvez início de 2021, você já possa ter o processo de distribuição das doses para a população. Muito legal quando o Ricardo fala sobre as etapas de desenvolvimento e produção de uma vacina, não é? Se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, deem seu joinha, deixem seus comentários e compartilhem esse vídeo novamente nas redes sociais. Eu sou Ricardo Bertoni,
Até um próximo vídeo no Farma Dicas. Até mais!